Onde você escondeu o dinheiro, sua desgraçada? Você não vai se curar do estágio 4. E a mamãe precisa de férias. Gritava o marido com a esposa definhando. Naquela mesma noite, a vida o castigou da forma mais cruel. Antes de começar, peço que você deixe um like e se inscreva no canal. Obrigada e tenha uma boa leitura. Pingo, pingo, pingo. A agulha do soro contava os segundos de forma monótona. Mariana Nogueira estava deitada na maca do hospital, olhando para o teto coberto por rachaduras finas. Tinha 34 anos, mas parecia ter 70. O corpo não obedecia. Cada movimento era um suplício. Mas o pior de tudo não era a dor. O pior de tudo era entender como havia chegado ali e quem a tinha trazido. Passos pesados e firmes ecoaram atrás da porta. Mariana os reconheceria entre mil. Seu coração se encolheu, não por amor como antes, mas por algo totalmente diferente. Medo, repulsa. Ela mesma já não sabia mais. A porta escancarou e ele entrou. André Alcântara, seu marido, o homem que ela um dia amou mais do que a própria vida. E aí? Disse ele em vez de um cumprimento. Vai ficar deitada aqui por muito mais tempo? Mariana não respondeu. Ela olhava para o rosto dele e tentava encontrar ali ao menos a sombra do homem por quem se apaixonara havia 5 anos. Não encontrava. Mas vamos do começo. 5 anos antes, a vida de Mariana era completamente diferente. Tinha 29 anos e acabara de ser promovida a analista sênior em uma grande agência de marketing em São Paulo. Tinha sua própria sala no 7º andar, vista para a Avenida Paulista, e uma placa na porta com o seu nome. Tudo o que havia sonhado desde que começara-se a carreira, 5 anos antes, tinha se realizado. Mariana se lembrava daquele dia em cada detalhe. A chefe, doutora Elisa, a chamando para uma conversa, o anúncio da decisão da diretoria e Mariana, parada na janela da sua nova sala, sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. A primeira coisa que fez foi ligar para a mãe. Minha Marianinha. A voz de Dona Lúcia tremeu de emoção. Eu tenho tanto orgulho. Seu pai vai adorar. Os pais de Mariana, seu Paulo e Dona Lúcia, eram pessoas simples. Seu pai trabalhou 30 anos como engenheiro numa metalúrgica e a mãe, o mesmo tempo, como professora do ensino fundamental I. Nunca conheceram o luxo, contavam cada centavo. Mas fizeram tudo o que podiam pela única filha. Quando Mariana se formou na universidade, com distinção, os pais a presentearam com um apartamento pequeno, uma kitnet na periferia da cidade, que pagaram em 10 anos de prestação. Esta é a sua casa, disse o pai naquela época, entregando-lhe as chaves. Aconteça o que acontecer, você sempre terá um teto. Mariana jurou a si mesma que justificaria a confiança deles, que faria sucesso e um dia retribuiria tudo em dobro. Agora, parada em sua sala, sentia que o primeiro passo estava dado. Vamos comemorar. Thaís, colega e amiga, com quem havia começado a carreira, entrou na sala. Mas você foi promovida. Eu tenho um relatório para segunda-feira. Você é maluca? Tá, então vamos só tomar um café. Anda. Se afasta dos papéis por pelo menos meia hora. Mariana sorriu e concordou. Ela realmente trabalhava demais. Os colegas até brincavam que ela tinha um caso com o escritório. Mas o que fazer se ela amava o que fazia? E se, além do trabalho, não havia muito mais na sua vida? O último relacionamento sério havia acabado há 3 anos. O então namorado, Rafael, juntou as coisas e declarou: Você é casada com o seu trabalho, Mariana. Eu preciso de uma mulher normal. Foi doloroso, mas não por muito tempo. Mariana sabia como superar as coisas. Quietamente, calmamente, sem ataques de histeria, apenas apertava os dentes e seguia em frente. As amigas tentavam arranjar encontros, mas Mariana se esquivava. No entanto, às vezes, voltando para o apartamento vazio à noite, ela pensava: seria bom se alguém estivesse esperando, não com o jantar pronto ou pantufas, apenas esperando. Ela logo afastava esses pensamentos. Primeiro a carreira, depois todo o resto. Assim era o certo. O destino, porém, agiu de forma diferente. 1 mês após a promoção, a empresa organizou uma confraternização para celebrar os 15 anos da firma. Alugaram um restaurante em um hotel de luxo na capital. Mariana não queria ir, tinha outro projeto urgente, e nunca gostou de eventos sociais, mas Thaís a arrastou.
Toda a diretoria vai estar lá. É a sua chance. E pare de se esconder atrás do seu computador. O restaurante estava cheio de vozes e música. Mariana pegou uma taça de espumante e se afastou para na janela. Sua tática usual em festas: ficar de lado, observar, esperar a hora de ir embora, sem ser notada. Com licença, estou te atrapalhando? Ela se virou. Ao lado estava um homem alto, moreno, com olhos castanhos atentos e um leve sorriso. Um terno simples, mas elegante. Nada de relógios caros ou ostentação. Não, de jeito nenhum. É que você é a única que não está tentando gritar mais alto que a música. Isso me dá esperança. Meu nome é André. Mariana. Eles começaram a conversar e Mariana nem percebeu as 2 horas passarem. André trabalhava como gerente de clientes corporativos no hotel. Falava de si de forma simples, sem se gabar. Cresceu em uma cidade do interior, mudou-se para a capital, com a mãe, após a morte do pai. Conseguiu tudo sozinho, fazendo bicos depois da escola. Minha mãe até hoje não consegue acreditar que trabalho num hotel desse porte. Ele sorriu. Para ela, é como um palácio. E o seu pai, você disse que ele morreu? Sim, eu tinha 15 anos. Um acidente na metalúrgica. Minha mãe teve que me criar sozinha. Ela sacrificou muito por mim. Havia tanta ternura na voz dele ao falar da mãe que Mariana se comoveu. Cuidar dos pais é bom, é o certo. Eles trocaram números de telefone e 1 semana depois, André ligou, convidando-a para jantar. O primeiro encontro foi num pequeno restaurante italiano perto do centro. Aconchegante, silencioso, com luz baixa e música ao vivo. Um pianista tocava algo melodioso num canto. André chegou com um buquê, modesto, mas de bom gosto. Você está tão linda hoje, ele disse quando Mariana tirou o casaco. Ela ficou sem graça, desacostumada a elogios. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada, trabalho, infância, livros e filmes favoritos. André ouvia com atenção, sem interromper, fazendo perguntas. Era fácil e tranquilo estar com ele. Sabe, eu não costumo sair para encontros, confessou Mariana na sobremesa. O trabalho consome todo o meu tempo. Então sou um sortudo por você ter aberto uma exceção. Ele a levou para casa e, na despedida, beijou-lhe da bochecha, levemente, quase imperceptivelmente. Eu ligo, disse André. E ligou no dia seguinte. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Em 1 mês, se viam quase todas as noites. Em 2, André já estava dormindo no apartamento de Mariana. Ela se sentia feliz pela primeira vez em muitos anos. Ao lado dele, ela podia ser apenas uma mulher e não uma robô de saia, como o ex a chamava. André era atencioso, carinhoso, trazia café na cama, preparava o café da manhã, perguntava sobre o trabalho dela. Você é incrível, dizia ele, abraçando-a. Não sei como uma mulher assim estava solteira. Mariana se derretia com essas palavras. Ela também não entendia a sorte que tinha. A única coisa que a incomodava um pouco era a relação de André com a mãe. Ele ligava para Dona Sônia várias vezes ao dia e podia sair correndo a qualquer momento se ela reclamasse de um mal-estar. A pressão da mamãe subiu, ele explicava, vestindo-se apressadamente às 3 da manhã. Preciso ir lá ver como ela está. Mas você pode chamar o SAMU. Você não entende. Ela está sozinha, está com medo. Não tem mais ninguém além de mim. Mariana tentava não dar importância. Pense bem, cuidar da mãe é uma coisa boa. Há tantos homens que se esquecem dos pais. André não era assim. Ele era um filho de verdade. 6 meses após se conhecerem, André a pediu em casamento. Aconteceu na praia. Eles viajaram para uma pequena cidade litorânea num fim de semana. Estavam caminhando na praia à noite, observando o pôr do sol. De repente, André parou, ajoelhou-se e tirou uma pequena caixa de veludo. Mariana, disse ele com a voz embargada, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca tive tanta certeza de nada. Você quer se casar comigo? Dentro da caixa havia um anel fino e delicado, com um pequeno diamante. Mariana olhou para ele sem conseguir falar. O coração batia descontrolado. Sim, ela sussurrou finalmente. Sim, claro que sim. André colocou o anel no dedo dela, se levantou e a abraçou forte. Mariana estava em seus braços, olhando para o céu alaranjado e pensando. É isso, a felicidade,
real, palpável, só minha. O primeiro sinal de alerta soou 2 semanas após o noivado. Mariana decidiu apresentar o noivo aos pais. Organizou um jantar na casa deles. A mãe preparou a melhor comida. O pai tirou uma garrafa de vinho da adega. André agradou aos pais. Educado, bem-humorado, elogiou muito a comida da mãe. Depois do jantar, seu Paulo chamou Mariana de lado. Bom rapaz, disse ele. Vejo que ele te ama, mas não se apresse, tá? 6 meses não é muito tempo. Pai, eu tenho quase 30 anos. Se não for agora, quando vai ser? O pai quis dizer algo, mas desistiu, apenas balançou a cabeça. Você sempre decidiu tudo sozinha. Apenas tome cuidado, filha. Mariana não entendeu o que ele quis dizer. Considerou aquilo apenas preocupação paterna. Uma semana depois, André a apresentou à mãe dele. Dona Sônia morava num pequeno apartamento de 2 quartos num bairro residencial. O apartamento era mobiliado de forma simples, mas limpa. Nas paredes, fotos de André em várias idades. Estudante, jovem, adulto. Em todas, ele estava com a mãe. Esta é minha noiva, Mariana, apresentou André. Dona Sônia a examinou de cima a baixo, lentamente, avaliando-a. Algo brilhou nos olhos dela e desapareceu tão rápido que Mariana pensou ter imaginado. Então é você, disse a futura sogra. Meu filho falou muito de você. Sente-se, vamos tomar um chá. O chá foi estranho. Dona Sônia falava apenas com o filho, sobre a saúde dele, o trabalho, conhecidos em comum. Mariana era como se fosse invisível, e quando se dirigia a ela, havia uma condescendência sutil em sua voz. Então você trabalha no escritório, sentada o dia todo na frente do computador. Isso faz mal, sabia? Você vai acabar estragando a visão. Mãe, a Mariana é analista sênior, interveio André. É um cargo muito sério. Analista, repetiu Dona Sônia, como se estivesse provando a palavra. Tá. Mariana se sentiu desconfortável, mas tentou atribuir tudo ao nervosismo. Afinal, qual mãe aceitaria facilmente a mulher que estava levando embora seu único filho? No caminho de volta, André estava em silêncio. Depois, de repente, perguntou. Você gostou dela, não gostou? Sinceramente? Mariana perguntou. Claro que sim, a mamãe apenas não sabe demonstrar sentimentos. Ela é reservada assim, mas eu vi como ela olhou para você. Ela aprovou. Mariana quis discordar, mas ficou calada. Talvez André conhecesse melhor a mãe. Talvez ela realmente tivesse entendido tudo errado. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma celebração pequena, modesta, apenas para os mais próximos. Mariana estava em um vestido branco simples, sem véu ou cauda. Ela não precisava de uma festa luxuosa. Bastava ter o homem que amava ao seu lado. Os pais choraram de felicidade. A mãe abraçou a filha e sussurrou. Estou tão feliz por você, minha filha. Tão feliz. O pai apertou a mão de André. Cuide bem dela. Dona Sônia ficou na festa com os lábios cerrados. Mariana notou, mas decidiu ignorar. Festa é festa. Após o casamento, o casal se mudou de vez para o apartamento de Mariana. André trouxe as suas coisas. Não eram muitas. Um par de malas com roupas, livros, um notebook antigo. Eu estou acostumado a viver modestamente, ele explicou. A mamãe sempre ensinou. O importante não são as coisas, são as pessoas. Mariana sorriu. Ela gostava que o marido não se importasse com coisas materiais. Havia algo de correto, de autêntico nisso. Os primeiros meses foram felizes. André acordava mais cedo. Preparava o café da manhã. À noite, assistiam a filmes abraçados no sofá. Nos fins de semana, caminhavam no parque ou viajavam para o interior. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, Mariana disse à amiga Thaís. Juro? Eu não achava que era possível. Até que enfim, porque era só trabalho, trabalho, trabalho. Fico feliz por você, Mari. Mas aos poucos, uma terceira pessoa começou a se intrometer na vida deles. Dona Sônia ligava todos os dias, às vezes várias vezes, pela manhã para saber como André se sentia, de tarde para reclamar da saúde, à noite para perguntar quando ele a visitaria. Andrezinho, meu coração está doendo. Você não pode dar um pulo aqui, filhinho. Minha pressão está alta de novo. Por favor, me traz um remédio. Andrezinho, a torneira está vazando. Não consigo arrumar sem você.
André largava tudo e ia. Não importava se ele e Mariana tinham planos de ir ao cinema. Não importava se já era meia-noite. Não importava se ele tinha uma reunião importante no dia seguinte no trabalho. A mãe chamava, ele tinha que ir. Você entende? Ele dizia, vestindo o casaco. Ela está sozinha. Não tem mais ninguém. Mariana entendia, ou melhor, tentava entender. Afinal, Dona Sônia estava realmente sozinha. O marido havia morrido anos atrás. Não havia parentes. André era o único suporte. Seria justo culpá-lo por isso? Mas com o tempo, as visitas à sogra se tornaram mais frequentes. André começou a passar mais e mais tempo com a mãe. Sábados, domingos, ele passava o dia inteiro lá. Estou ajudando nas tarefas de casa, ele explicava. É difícil para a mamãe, já tem idade. Dona Sônia tinha 62 anos, o que não era muito se pensarmos bem. Mas ela agia como se tivesse 90. Reclamava da pressão, do coração, das articulações, da insônia, da solidão. Claro, o que eu posso fazer? André suspirava. É meu dever cuidar dela. Você ama seus pais. Deve entender. Mariana amava seus pais, mas eles não ligavam 10 vezes por dia. Não exigiam que ela largasse tudo e corresse para o outro lado da cidade por causa de um pico de pressão. Não faziam escândalo se a filha não ia visitá-los no fim de semana. Na verdade, Dona Sônia não fazia escândalos diretamente. Ela agia de forma mais sutil. Andrezinho, você emagreceu, ela dizia na frente de Mariana. Você não está comendo bem em casa, meu filho. Você está com uma aparência péssima. Deve estar cansado. Está trabalhando demais, Andrezinho. Você deveria descansar. Que tal vir passar o fim de semana comigo? Eu faço o seu feijão favorito. Cada frase era como uma alfinetada em Mariana. Como se dissesse que a nora não estava dando conta, não estava cuidando bem do marido. Diferente da mãe. Mariana notava as indiretas, mas ficava calada. Não queria brigar. Esperava que com o tempo a sogra se acostumasse com ela, a aceitasse na família. Não se acostumou. 1 ano se passou. Mariana recebeu mais uma promoção. Agora chefiava um departamento inteiro. O salário dobrou. Ela sugeriu comprar um apartamento maior, talvez até no centro. E o que vamos fazer com a mamãe? Perguntou André. Ela mora em outro bairro. Se nos mudarmos, como vou visitá-la? De carro, de metrô? André, não é o fim do mundo. Você não entende. Ela já está mal. E se eu ficar ainda mais longe? Eles permaneceram na kitnet. Mariana não insistiu. Não tinha tempo para discussões. Um novo projeto importante começou no trabalho. Ela ficava no escritório até tarde. André também trabalhava muito, mas o salário dele permanecia o mesmo, baixo. Certa noite, Mariana notou que uma quantia considerável havia sumido da conta conjunta. André, você sacou o dinheiro? Ah, sim, ele respondeu casualmente. A mamãe precisava de um celular novo, o antigo quebrou de vez. Mariana olhou para o extrato. A quantia era 3 vezes maior do que um celular comum custava. Mas isso é quase 40 mil reais. Que celular é esse? Um normal, moderno. A mamãe merece. Mariana quis protestar, mas André olhou para ela de um jeito que a fez recuar. O quê? Está com pena? Ele perguntou. É a minha mãe. Você também não teria pena da sua. André, não é pena. A questão é que você não perguntou. Somos uma família. Gastos assim precisam ser discutidos juntos. O que tem para discutir? A mamãe precisa de um celular. Eu comprei. Ou você quer que ela ande por aí com a tela rachada? Mariana desistiu. Não queria uma briga por causa de dinheiro. Além disso, ela ganhava o suficiente. Um celular a mais, um a menos. Mas aquele não foi o último celular. 1 mês depois, Dona Sônia precisou de uma televisão nova, depois um micro-ondas, depois uma máquina de lavar, depois uma viagem para um spa para cuidar da saúde. André pegava o dinheiro do orçamento conjunto toda vez, sem perguntar. E quando Mariana tocava no assunto, ele respondia ela a mesma coisa. Você não entende, a mamãe está sozinha. Não tem mais ninguém para cuidar dela além de mim. Você está com inveja? Inveja de quê, André? Eu só quero que a gente planeje os gastos juntos. E a gente planeja. Acontece que você tem um bom salário. Esse dinheiro é troco para você, mas é importante para a mamãe. Mariana sentia que algo estava errado, mas atribuía ao cansaço, à falta de tempo. André era bom, apenas amava a mãe,
O que havia de errado nisso? Um dia, quando Mariana estava na casa dos pais, a mãe a chamou de lado. Marianinha, está tudo bem com você? Sim, mãe. Por quê? Você emagreceu e seus olhos estão tristes. Ele não está te maltratando, está? Mãe, o que é isso? André é um marido maravilhoso. É só muito trabalho. Dona Lúcia balançou a cabeça, mas não disse mais nada. O pai, então, desviava o olhar sempre que o genro era mencionado. Mariana notava, mas não perguntava. Tinha medo da resposta. A primeira reviravolta inesperada aconteceu no 2º ano de casamento. Dona Sônia ligou tarde da noite. Mariana já estava quase dormindo depois de um dia exaustivo. Andrezinho, estou mal, ela ouviu. Venha depressa. André pulou da cama como se tivesse levado um choque. O que aconteceu, mãe? O coração está doendo muito. Estou morrendo, Andrezinho. Aguenta firme, mãe. Estou a caminho. Ele se vestiu em 1 minuto e saiu do apartamento sem nem se despedir. Mariana ficou deitada no escuro, olhando para o teto. 3 horas depois, André voltou. E aí, como ela está? Perguntou Mariana. Melhor. A pressão estava alta, chamei o SAMU. Eles deram uma injeção. E o que os médicos disseram? Disseram que ela precisa fazer exames, mas a mamãe não quer ir para o hospital, tem medo. Talvez você deva convencê-la? Se há problemas cardíacos, ela precisa de tratamento. Você não entende, respondeu André, como de costume. A mamãe tem fobia de médicos. É melhor ela ficar em casa. Mariana quis dizer que isso não era a solução. Que se a saúde dela estava realmente ruim, era preciso um diagnóstico adequado. Mas ficou calada, cansada. No dia seguinte, ela encontrou por acaso a vizinha de Dona Sônia, a que morava no andar de cima. Elas se esbarraram no mercado. Ô, Marianinha, a vizinha disse animada. Como você está? E o André? Obrigada, bem. E Dona Sônia? O André foi visitá-la ontem à noite. Ela estava mal. Mal? A vizinha se espantou. Mas eu a vi hoje de manhã. Estava inanimada, voltando do mercado com as sacolas. Eu até pensei, queria eu ter essa saúde na idade dela. Mariana parou. Você tem certeza? Chamaram o SAMU para ela ontem. Bem, talvez tenham chamado, não sei, mas ela estava ótima. Ainda conversamos um pouco. Ela me falou de um programa de TV. Estava bem alegre. Mariana voltou para casa confusa. Como entender aquilo? À noite, quase morrendo, e de manhã, alegre e voltando do mercado com as compras. Ela decidiu conversar com André com cautela. Escuta, eu encontrei a vizinha da sua mãe hoje. Ela disse que Dona Sônia estava animada de manhã, fazendo compras. E daí? André franziu a testa. Bem, ela estava tão mal ontem à noite e hoje já está tudo normal. Deram uma injeção na mamãe, ela descansou. O que te surpreende? Acho estranho. O que é estranho? A voz de André ficou dura. Você está achando que ela está fingindo? Eu não disse isso, mas pensei, eu estou vendo. Você nunca gostou dela, Mariana. Sempre foi contra o nosso relacionamento. Que relacionamento? Vocês são mãe e filho. Exatamente. E você não tem o direito de se meter nisso. A mamãe é a única pessoa próxima a mim, além de você. E você está tentando nos separar. Mariana ficou boquiaberta. Não esperava essa reação. André, eu não falei nada disso, apenas perguntei. Eu sei o que você quis dizer. Chega, Mariana, não se meta com a minha mãe. Ele saiu do quarto batendo a porta. Mariana ficou sentada, de boca aberta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, eles dormiram separados pela primeira vez. André deitou no sofá, e Mariana ficou na cama vazia, pensando se realmente havia falado algo errado. Após aquela briga, Mariana tentou não falar mais sobre a sogra, fingia que estava tudo normal. Sorria quando André falava dos problemas da mãe, ficava em silêncio quando ele pegava dinheiro do orçamento conjunto novamente. Mas o descontentamento se acumulava por dentro. Ela via o que estava acontecendo e não podia mudar nada. Mais 6 meses se passaram. Mariana ficava no trabalho cada vez mais tarde. Não porque precisava, mas porque não queria voltar para casa. Lá, a esperava o apartamento vazio, André estava na casa da mãe, ou o marido com o rosto carrancudo. Por que tão tarde? Outra vez com seus relatórios? Um dia, ela se sentiu mal no escritório. Teve tontura, enjoo.
Os colegas ficaram preocupados, quiseram chamar o SAMU, mas Mariana recusou. Apenas cansaço, ela disse. Preciso dormir. Mas, mesmo depois do fim de semana, não melhorou. As tonturas se repetiam. Surgiu um cansaço constante, que não sentia antes. Emagreceu 3 quilos em um mês, mesmo comendo normalmente. Você precisa ir ao médico, disse Thaís. Você não está com a sua cara. Bobagem. É só estresse do trabalho. Que estresse? Você ama o seu trabalho, Mari. Vá ao médico, é sério. Mariana se esquivou. Não tinha tempo para ir ao médico. Mais um projeto. Os prazos estavam apertados. A chefia pressionava. E o que havia para temer? Ela tinha apenas 33 anos. Nada sério poderia ser. A segunda reviravolta inesperada aconteceu um mês depois. Mariana desmaiou no escritório. Acordou na ambulância. Um colega havia chamado. O que aconteceu? Ela perguntou, tentando se levantar. Fique deitada, disse a socorrista. Você perdeu a consciência. Vamos para o hospital agora, verificar o que está acontecendo. No hospital, fizeram exames de sangue, ultrassom e outros procedimentos. Mariana estava deitada na emergência, esperando os resultados. Sentia medo, embora não admitisse. 2 horas depois, o médico chegou, um senhor com olhos cansados. Mariana Nogueira, encontramos algumas alterações em seus exames. Ele começou. Precisamos de exames complementares. Recomendo que você fique internada por alguns dias. O que significa alteração? A voz de Mariana tremeu. É cedo para tirar conclusões. Vamos verificar tudo primeiro. Ele falava calmamente, mas Mariana via algo em seus olhos, algo que os médicos costumam tentar esconder dos pacientes. Ela ligou para André. Estou no hospital. Desmaiei no trabalho. Em qual hospital? O que houve? Central. Prédio 3? Ainda não sei. Preciso de exames. Tudo bem, eu vou depois do trabalho. André, estou com medo. Você pode vir agora? Um silêncio. Mariana, estou no trabalho, não posso largar tudo. Vou à noite, tá? Fica bem. Ele desligou e Mariana ficou deitada sozinha, olhando para o teto branco do quarto de hospital. À noite, André não foi. Ligou. Disse que a mãe estava com a pressão alta de novo e que precisava visitá-la. Prometeu ir no dia seguinte. Mariana não chorou. Ela havia desaprendido. O diagnóstico veio após 1 semana de exames. Oncologia, um tumor, era preciso cirurgia e um tratamento longo. Mariana estava sentada na sala do oncologista, ouvindo as palavras como se viessem de longe. Câncer. A palavra atingia sua cabeça, impedindo-a de pensar em qualquer outra coisa. Mariana Nogueira, o médico falava. Eu sei que é difícil de ouvir, mas você tem chances. Se começarmos o tratamento agora, boas chances. Que chances? Com cirurgia e terapia adequadas, cerca de 70%. É um bom número. 70%. 3 em cada 10 não sobrevivem. E se eu cair nesses 3? O que é preciso fazer? Ela ouviu sua própria voz, como se viesse de fora. Cirurgia, a primeira etapa. Depois, quimioterapia, possivelmente radioterapia. É um processo longo, no mínimo, alguns meses. E é caro, Mariana Nogueira. Eu preciso te avisar. Quanto? O médico disse a quantia. Mariana sentiu a vista escurecer. Esse é o custo aproximado. Pode haver despesas adicionais, medicamentos, recuperação, mas o básico é isso. Mariana saiu do consultório e ficou parada no corredor por um longo tempo, encostada na parede. Ela não tinha essa quantia, nem de perto. O apartamento valia menos. À noite, ela contou tudo aos pais. A mãe chorou, o pai ficou pálido, mas se manteve firme. Filha, vamos vender tudo, ele disse. O sítio, o carro, a gente arruma o dinheiro. Pai, não vai ser o suficiente? Vai, a gente faz um empréstimo, eu ainda trabalho. O importante é você se curar. Está me ouvindo? Você tem que se curar. Mariana o abraçou e finalmente chorou pela primeira vez em muitos dias. Depois ligou para André, pedindo que viesse, que precisava conversar. Ele chegou 2 horas depois. Primeiro passou na casa da mãe para entregar alguma coisa. O que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se no sofá. Mariana respirou fundo. Eu tenho câncer, André. Silêncio. Ele a encarou por alguns segundos. Depois, seu rosto mudou. Algo estremeceu nele. Como assim? Câncer? Um tumor?
Preciso de cirurgia e tratamento. Caro. Tem certeza? Pode ser um erro? Foram vários exames. Não há erro. André ficou calado. Mariana esperava que ele dissesse: nós vamos conseguir, que abraçasse, que prometesse ficar ao seu lado. Tudo o que um marido deveria dizer numa situação como aquela. E quanto custa isso? Ele perguntou por fim. Mariana disse a quantia. André assobiou. Nossa, onde vamos arrumar isso? Meus pais vão ajudar, vão vender o sítio, eu vou sacar minhas economias. E o trabalho? Eu trabalho enquanto puder. A chefia prometeu guardar minha vaga. André assentiu, depois se levantou, caminhou pela sala. Tá bom, ele disse. Vamos resolver. E só. Nenhum abraço, nenhuma palavra de apoio. Apenas vamos resolver, como se estivessem falando de consertar uma torneira. Naquela noite, Mariana ficou acordada, olhando para o escuro. André roncava ao lado. Ele havia dormido rapidamente, como sempre. Ela pensava: por quê? Porque ele é assim. Quando ele se tornou assim, ou ele sempre foi, e eu simplesmente não percebi. A terceira reviravolta inesperada aconteceu 1 mês após o diagnóstico. Mariana se preparava para a cirurgia, continuava trabalhando o quanto sua condição permitia, economizando cada centavo. Os pais venderam o sítio, adicionaram suas economias. Ainda faltava muito, mas Mariana tinha esperança de arrecadar. André agia de forma estranha. Por um lado, parecia ajudar, a levava para os exames, comprava remédios. Por outro, ele ia cada vez mais à casa da mãe e falava cada vez mais de dinheiro. A mamãe disse que queria ir para um spa, ele disse uma noite, para se tratar. Agora? Mariana não acreditou no que ouvia. Temos que contar cada real. Bem, a mamãe não sabe dos seus problemas. Eu não contei a ela. Por quê? Não quero que ela se preocupe, a pressão dela já é alta. Mariana olhou para o marido em silêncio. Ele estava falando sério? André, eu tenho câncer. A cirurgia é em 2 meses e o dinheiro não é suficiente. E você está falando de spa para a sua mãe? Por que você está gritando comigo? Ele rebateu. Eu só disse o que a mamãe quer. Não quer dizer que vamos fazer isso. Mas 1 semana depois, Mariana descobriu que muito dinheiro havia sumido da conta conjunta. O que é isso? Ela perguntou, mostrando o extrato ao marido. A mamãe precisava de uma cama nova, ortopédica. Os médicos recomendaram. Uma cama ortopédica por tanto dinheiro? Coisas boas são caras, Mariana. Era o dinheiro da minha cirurgia. Não grita. Você ganha mais. E a mamãe está sofrendo, as costas doem. Mariana ficou sem ar de indignação. Eu ganho mais? Eu tenho câncer. Eu não sei se vou conseguir trabalhar em 6 meses. Pare de fazer drama. Os médicos disseram que as chances são boas. Vão te operar, você vai se curar. E enquanto isso, a mamãe também é gente, também precisa de ajuda. Sua mãe tem 62 anos e é mais saudável do que eu. O que você sabe? Você é médica? A mamãe sofre a vida inteira. É o coração, é a pressão, são as costas. E você só tem inveja porque eu a ajudo. Mariana calou-se. Ela olhava para aquele homem, seu marido, e não o reconhecia. Ou não. Ela o reconhecia. Pela primeira vez em 4 anos, ela via quem ele realmente era. Naquela noite, ela tomou uma decisão. No dia seguinte, Mariana foi ao banco e abriu uma conta separada em seu nome. Transferiu todas as economias restantes. Não disse nada a André. Depois, foi para a casa dos pais. Pai, mãe, eu preciso da ajuda de vocês, mas não é dinheiro. O que aconteceu, minha filha? Mariana contou tudo sobre André, sobre a sogra, sobre o dinheiro que ele gastava sem perguntar, sobre como ela se sentia na própria casa. A mãe chorou. O pai ouviu em silêncio. Seu rosto ficava mais sério a cada palavra. É o seguinte, ele disse quando Mariana terminou. Vamos colocar o dinheiro que arrecadamos na sua conta. Não dê acesso ao seu marido. E pense bem, filha, pense com clareza. Sobre o quê, pai? Sobre se você precisa de um marido assim. Agora que você está doente, ele só pensa na mãe. O que vai acontecer quando ficar pior? Ele vai te abandonar. Mariana ficou em silêncio. Ela mesma havia pensado nisso, mas tinha medo de dizer em voz alta. Não estou dizendo para você se divorciar hoje, continuou o pai. Você está doente, não é hora para isso. Mas se prepare, se proteja, o apartamento é seu.
Fique de olho para que ele não o venda enquanto você estiver no hospital. Pai, ele não pode vender. O apartamento está no meu nome. É fácil falsificar documentos. Eu já vi casos assim. Seja cuidadosa, filha. Mariana o abraçou. O pai sempre tinha razão, mesmo quando ela não queria admitir. A quarta reviravolta inesperada aconteceu na véspera da cirurgia. Mariana estava no hospital se preparando. Amanhã seria o dia mais importante. Ou tudo daria certo, ou... Ela tentava não pensar nisso. André chegou à noite, trouxe laranjas, uma revista, sentou-se ao lado na cadeira. E aí, como você está? Normal. Estou ansiosa. Vai dar tudo certo. Os médicos disseram que a cirurgia não é complicada. Não é complicada? Onde você ouviu isso? Eu acho que não é. A medicina de hoje é avançada. Eles sabem fazer de tudo. Mariana não discutiu. Qual era o sentido? André, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Enquanto eu estiver no hospital, não mexa no dinheiro da minha conta, por favor. Ele ficou tenso. De qual conta? Daquela para onde eu transferi as economias. Então você tem uma conta separada agora. Havia um tom frio em sua voz. Interessante. É para o tratamento. Depois da cirurgia, vou precisar de remédios, de recuperação. Entendi. Você não confia em mim. André, não é uma questão de confiança. É o quê, então? Escondendo dinheiro de mim? Eu sou seu marido, caso tenha esquecido. É exatamente por isso que estou pedindo, não mexa. É para o meu tratamento. André ficou em silêncio, depois se levantou. Tá, eu preciso ir. Tenho que levar remédio para a mamãe. Ele nem a beijou na despedida, apenas saiu sem olhar para trás. Mariana o observou e pensou. É o fim. O casamento deles havia morrido, talvez há muito tempo. Ela apenas não queria ver. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos disseram. O tumor foi removido. Agora é preciso terapia e recuperação. Mariana passou 2 semanas no hospital. André a visitava raramente, umas 3 vezes no total. Toda vez com o rosto mal-humorado, como se estivesse fazendo um favor. Os pais estavam lá todos os dias. A mãe trazia comida caseira. O pai ficava sentado ao lado, segurando sua mão. Eles não falavam de André, mas Mariana via a mãe cerrando os lábios ao menor som do nome dele. Quando Mariana recebeu alta, André não foi buscá-la. O pai a levou para casa. Onde ele está? Perguntou Mariana, entrando no apartamento vazio. Ligou, disse que tinha uma reunião urgente no trabalho, que viria à noite. Mariana assentiu. Ela já nem se chateava, apenas constatava o fato. À noite, André chegou bêbado, não muito, mas era perceptível. Sentou-se no sofá, olhando fixamente para a televisão. Bom, parabéns pela alta, ele resmungou, sem se virar. Obrigada. Quando volta ao trabalho? Em um mês de recuperação. Ah, tá. E só. Nada de como você se sente? Ou que bom que você está em casa. Nada. Mariana foi para o quarto e se deitou. As lágrimas escorreram pelo rosto, não por dor, mas pelo vazio, pela compreensão de que estava completamente sozinha. O marido estava ali, mas era como se não estivesse. Naquela noite, ela tomou a decisão final. Assim que se sentisse melhor, se divorciaria, chega de aguentar, mas o destino agiu de forma diferente. 2 semanas após a alta, Mariana piorou. Os exames mostraram que a doença havia voltado mais agressiva do que antes. Precisamos agir imediatamente, disse o médico. Uma nova rodada de terapia, talvez outra cirurgia. Vai ser muito difícil, Mariana Nogueira. Quanto tempo eu tenho? O médico hesitou. Com tratamento, meses, talvez anos. Sem tratamento, não quero assustá-la, mas o tempo será contado em semanas. Mariana estava sentada no consultório, olhando pela janela. As pessoas andavam na rua, riam, conversavam, viviam suas vidas normais e não sabiam o quão precioso aquilo era. Eu vou me tratar, ela disse. Vou fazer tudo o que for preciso. Certo. Então começamos na próxima semana. Ela saiu do consultório e ligou para os pais, depois para André. Ele não atendeu, ligou de volta 1 hora depois. O que queria? Eu preciso ser internada de novo. De novo? Você acabou de receber alta.
É uma recidiva, a doença voltou. Silêncio. Isso é ruim, disse André por fim. E agora? O tratamento será longo. Entendi. Bom, se cuida. E ele desligou. Mariana ficou parada no meio da rua, segurando o telefone, a cidade barulhenta, as pessoas apressadas. Ela se sentia como se já tivesse morrido, apenas o corpo ainda não tinha entendido. As semanas seguintes se fundiram em um pesadelo hospitalar interminável. Soro, injeções, procedimentos, enjoo, fraqueza, dor. Mariana emagrecia visivelmente. Os cabelos começaram a cair. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Uma mulher exausta, com olhos fundos, a encarava no reflexo. Os pais vinham todos os dias. A mãe ficava ao lado, lia livros em voz alta, contava as novidades. O pai segurava sua mão em silêncio por horas. Pai, você precisa trabalhar, Mariana dizia. Eu tirei férias. Por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso. André vinha uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas. Sentava-se por 20 minutos, olhava para o celular e depois ia embora. Compromissos, trabalho, mamãe está esperando. Uma vez Mariana perguntou, por que você me visita tão pouco? O que tem para fazer aqui? Ele se espantou. Você está deitada, os médicos estão tratando, como eu posso ajudar? Apenas ficando perto, conversando. Mariana, estou ocupado. Eu tenho meu trabalho, a mamãe está doente, não posso largar tudo e ficar aqui parado. Sua mãe está doente há 30 anos e nada. O que você quer dizer com nada? Ela está realmente mal e você é ser egoísta, só pensa em si mesma. Mariana calou-se. Ela entendeu que era inútil explicar. Ele nunca mudaria. Naquela noite, ela pegou o celular e mandou mensagem para Thaís. Eu preciso de um advogado. Um bom, especialista em divórcio e bens. Thaís não fez perguntas. Enviou o contato 1 hora depois. A advogada, uma mulher jovem e enérgica, chamada doutora Renata, foi ao hospital pessoalmente. Certo, Mariana Nogueira, ela disse, pegando um bloco de notas. Me conte tudo desde o início. Mariana contou sobre o apartamento doado pelos pais antes do casamento, sobre o dinheiro que André gastava com a sogra, sobre a conta separada, sobre tudo. Doutora Renata ouviu fazendo anotações. Ótimo, ela disse quando Mariana terminou. O apartamento é seu, sem dúvida, doação anterior ao casamento. Ele não tem direito. O dinheiro na conta também é seu, se você puder provar que ganhou sozinha. O divórcio será simples. Não há filhos. Poucos bens em disputa. Quando podemos entrar com o pedido? Amanhã mesmo. Mas, Mariana Nogueira, eu preciso perguntar. Você está no hospital, seu estado? Como você avalia suas chances? Os médicos dizem que há chances. Poucas, mas há. Então faz sentido preparar um testamento por precaução, para que seu marido, ex-marido, não tenha direito aos seus bens. Mariana assentiu. Ela não tinha pensado nisso, mas a advogada estava certa. Faremos assim, eu preparo os documentos de divórcio e o testamento. Você assina quando puder. Os pais podem ser testemunhas? Sim, perfeito. Até mais, Mariana Nogueira. E se mantenha firme. Doutora Renata foi embora e Mariana ficou deitada, pensando. É assim que é. Preparar um testamento aos 34 anos. A vida é uma coisa estranha. André não sabia da visita da advogada. Mariana decidiu não contar por enquanto. Precisava recuperar as forças para essa conversa, mas as forças não vinham. A terapia era exaustiva, cada dia era uma luta. Mariana aprendeu a valorizar as coisas simples. O raio de sol da manhã na janela, o cheiro do caldo da mãe, a mão do pai na sua, era tudo o que lhe restava. André visitava cada vez menos, às vezes ligava rapidamente para perguntar algo. Como você está? Mal. Bom, se trata, logo vai melhorar. E só, nada de eu te amo, saudade, estou te esperando em casa, apenas formalidades. Uma vez, Mariana ouviu a enfermeira conversando com a vizinha de maca. Aquele ali do canto, o marido quase nunca aparece. E ela é tão jovem, era tão bonita, que pena. Talvez ele trabalhe muito? Trabalha nada.
Fica na casa da mãe. O hospital inteiro já sabe. Mariana fechou os olhos. Até pessoas de fora viam o que ela não quis enxergar por 5 anos. Mais um mês se passou. Mariana se sentia um pouco melhor. A terapia estava funcionando. Os médicos falavam cautelosamente em esperança, em melhora no quadro. Mariana se agarrava nessas palavras como uma boia salva-vidas. E, de repente, numa manhã, André entrou no quarto. Mariana não o esperava. Ele não havia avisado da visita, mas estava ali na porta, e algo em seu rosto a alertou imediatamente. Uma certa determinação, uma dureza. Precisamos conversar, ele disse. Sobre o quê? Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama, olhou para ela sem pena, sem amor, mas com cálculo. Mariana, eu preciso do dinheiro. Que dinheiro? Aquele que você está escondendo na sua conta separada. É para o meu tratamento, André. Você sabe. Eu sei, mas a mamãe precisa de férias. Um spa, praia, ar puro. Os médicos recomendaram. Mariana não acreditou no que ouvia. Você está falando sério? Eu estou aqui no hospital, mal conseguindo viver, e você veio me pedir dinheiro para as férias da sua mãe? Não estou pedindo, o dinheiro também é meu. Somos casados. É o dinheiro que eu ganhei e o dinheiro dos meus pais. E eu, então, sou ninguém? 4 anos de casamento e eu sou ninguém. Mariana olhava para ele e não o reconhecia, embora não. Ela o reconhecia, aquele era o verdadeiro André, aquele que ela não quis ver todos aqueles anos. Vá embora, ela disse baixinho. O quê? Vá embora. Eu não vou te dar dinheiro, nem um centavo. Mariana, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Vá embora, André. Eu preciso descansar. Ele se levantou. Algo parecido com raiva apareceu em seu rosto. Você vai se arrepender, ele disse. Você pensa que é esperta, não é? Eu vou dar um jeito. E saiu, batendo a porta. Mariana ficou deitada, olhando para o teto. O coração estava acelerado, mas, estranhamente, ela não estava com medo, sentia alívio. Finalmente, as máscaras caíram. Finalmente, tudo estava claro. Ela pegou o telefone e ligou para a advogada. Doutora Renata, pode vir amanhã. Estou pronta para assinar os documentos. Doutora Renata veio no dia seguinte, como prometido. Mariana assinou todos os documentos. O pedido de divórcio, o testamento, a procuração para que os pais pudessem cuidar dos assuntos dela enquanto estava no hospital. A mão tremeu, mas a caligrafia estava firme. É isso, disse a advogada, guardando os papéis na pasta. Vou protocolar o pedido hoje. André receberá a intimação em 1 semana. Ele ficará furioso, mas a lei está do seu lado. O apartamento é seu, o dinheiro é seu, ele não vai receber nada. Mariana assentiu. Um sentimento estranho. Era a decisão certa, mas seu coração estava pesado. 4 anos de casamento terminavam daquele jeito, com uma assinatura em um formulário oficial. Mariana Nogueira. Doutora Renata fez uma pausa. Eu preciso te avisar. Alguns homens não reagem bem ao divórcio, especialmente quando percebem que não vão receber nada. Seja cautelosa. O que ele pode fazer? Eu estou no hospital. Espero que nada, mas se ele te ameaçar, pressionar, ligue imediatamente para mim ou para a polícia. A advogada saiu. Mariana recostou-se no travesseiro e fechou os olhos. Estava cansada, não fisicamente, mas moralmente. Tantos anos construindo uma família, acreditando, esperando. E agora, o divórcio. Aos 34 anos, com câncer, em um quarto de hospital. No entanto, ela não tinha tempo para sentir pena de si mesma. Precisava se tratar, lutar, sobreviver. Os 3 dias seguintes se passaram calmamente. André não apareceu nem ligou. Aparentemente, estava ofendido após a conversa. Mariana até ficou feliz. Menos estresse, mais forças para se recuperar. Os pais vinham todos os dias. A mãe trazia comida caseira, caldos, almôndegas cozidas no vapor, sucos. O pai ficava ao lado, contava as novidades, às vezes ficava em silêncio, segurando a mão da filha. Pai, você está cansado? Mariana dizia. Vá para casa, descanse. Eu descanso ao seu lado. Os médicos diziam que o quadro era positivo. O tumor estava regredindo, os indicadores melhoravam. Cautelosamente, muito cautelosamente,
A esperança surgia. Mariana Nogueira, você é uma guerreira, disse o oncologista na visita. O corpo está lutando. Se continuar assim, em alguns meses poderemos falar em remissão. Remissão. Mariana repetia a palavra para si mesma como um mantra. Remissão, cura, vida. No quarto dia após a visita da advogada, Thais ligou. Mari, como você está? Melhor. Os médicos estão otimistas. Graças a Deus. Escuta, eu descobri uma coisa. Não sei se devo contar. Conte. O seu André esteve no nosso escritório ontem, perguntando sobre você para o pessoal do RH. O que ele perguntou? Sobre o seu salário, sobre os pagamentos de licença médica, se você tinha seguro pela empresa. Mariana gelou. E o que disseram a ele? Nada. Claro, é informação confidencial, mas ele foi muito insistente, até fez um pequeno escândalo. Os seguranças o tiraram. Entendi. Mari, o que está acontecendo? Por que ele faria isso? É longo de explicar, Thais. Te conto depois. Obrigada por avisar. Ela desligou e ficou olhando para o teto. Então André estava tramando algo, procurando informações sobre o dinheiro dela, querendo saber quanto ela tinha e onde estava. Mariana pegou o telefone e ligou para o banco. Verificou a conta, estava tudo lá. Depois ligou para a advogada. Doutora Renata, ele começou a investigar. Esteve no meu escritório, perguntando sobre o salário. Era esperado. Não se preocupe, ele não vai encontrar nada. Suas contas estão protegidas. E o apartamento? O apartamento está bem. Eu verifiquei. Sem ônus, sem documentos de venda. Ele não pode fazer nada sem a sua assinatura. Tudo bem, obrigada. Mariana se acalmou um pouco, mas a ansiedade não a deixava. Ela conhecia André. Quando ele queria algo, não desistia. E se o dinheiro não viesse facilmente, ele procuraria outras formas. A intimação do divórcio chegou a André 5 dias depois. Mariana soube pela advogada. Ela ligou e informou que os documentos haviam sido entregues. Agora, André tinha 1 mês para responder. Se não comparecesse ao tribunal, o divórcio seria dado à revelia. Você acha que ele vai contestar? Perguntou Mariana. Pode tentar, mas não há base. Você entrou com o pedido de divórcio por mútua incompatibilidade. Não há bens a serem divididos. O apartamento é seu, anterior ao casamento. Não há economias conjuntas. O máximo que ele pode conseguir é atrasar o processo. Por que ele faria isso? Para ganhar tempo ou para... A advogada fez uma pausa. Mariana Nogueira, me desculpe a franqueza, mas se você não conseguir o divórcio a tempo, ele, como cônjuge, terá direito à herança. Mariana entendeu. Se ela morresse casada, André receberia uma parte dos seus bens. Se divorciasse, não receberia nada. Quanto tempo leva um divórcio? Sem disputas, 1 ou 2 meses, mas se ele enrolar, recorrer, pode se arrastar por 6 meses. Eu não tenho 6 meses. Eu sei. Por isso, vamos fazer de tudo para acelerar o processo. E você já assinou o testamento. Mesmo que não consiga se divorciar, seus pais receberão a maior parte. A maior parte. Por lei, o cônjuge tem direito a uma parte obrigatória, pequena, mas tem. Infelizmente, isso não dá para contornar. Mariana fechou os olhos. Mesmo morta, ela não conseguiria se livrar completamente de André. Ele ainda receberia algo. Mas agora ela não tinha forças para pensar nisso. Agora era preciso se tratar e ter esperança de que o divórcio sairia rápido. André apareceu no dia seguinte ao recebimento da intimação. Mariana estava sozinha no quarto. Os pais tinham ido para casa descansar por algumas horas. A vizinha de maca estava nos procedimentos. Silêncio. Paz, o zumbido suave dos aparelhos. E então a porta se abriu. André estava na soleira, vermelho, desgrenhado, com a pasta na mão. Os olhos estavam enlouquecidos. O que você está fazendo? Ele jogou a pasta na cama. A intimação, a cópia do pedido de divórcio. Encerrando o que já deveria ter sido encerrado há muito tempo, respondeu Mariana calmamente. Divórcio. Você pediu o divórcio, sem me avisar, pelas minhas costas. Como eu deveria fazer? Pedir a sua permissão? Você é louca. André se aproximou, curvando-se sobre a cama. Eu sou seu marido há 4 anos. E você faz isso? É exatamente isso. Você me mostrou que tipo de marido você é. Quando eu adoeci, você pensou em spas para a sua mãe,
Quando eu precisei de apoio, você procurou onde estava o meu dinheiro. De novo com esse papo de dinheiro, você é obcecada por isso. Eu sou obcecada por sobreviver, e você não me ajuda nisso, só atrapalha. André cerrou os punhos. Por um segundo, Mariana pensou que ele a bateria, mas não. Ele se conteve, sentou-se na cadeira, passou a mão no rosto. Tudo bem. Sua voz estava mais baixa, quase insinuante. Vamos conversar calmamente. Você está cansada, eu entendo. A doença, os nervos. Mas o divórcio não é a saída. Somos uma família, Mariana. Éramos uma família. Podemos consertar tudo, eu vou mudar, vou passar mais tempo com você, vou ajudar. Mariana olhava para ele e não acreditava em uma única palavra. Ela já tinha ouvido essas promessas antes, depois de cada briga, depois de cada escândalo. Eu vou mudar, vou ser melhor. Nada mudava. É tarde, André, eu tomei uma decisão. Você não pode fazer isso. Ele elevou a voz novamente. Você está doente, você não sabe o que está fazendo. Eu sei perfeitamente o que estou fazendo. Pela primeira vez em muitos anos. Eu vou contestar, vou dizer que você está insana, que te encheram de remédios. Tente. Eu tenho um laudo psiquiátrico de plena capacidade mental. A advogada cuidou disso. André parou. Depois, sorriu sarcasticamente. Advogada, então, você planejou tudo? Estava se preparando há muito tempo? Sim. Enquanto eu trabalhava, enquanto ajudava na mamãe, você estava tramando. Eu estava me protegendo de você. De mim? O que eu te fiz? Eu sempre cuidei de você. Você cuidou da sua mãe às minhas custas. André se levantou, andou pelo quarto, depois se virou para ela e nos seus olhos Mariana viu algo novo. Cálculo frio. Certo, ele disse. Você quer o divórcio, vai ter o divórcio, mas vamos dividir o dinheiro de forma justa. Que dinheiro? Minhas economias? Aquelas que eu ganhei com o meu trabalho? Somos casados. Tudo que foi conquistado é nosso. Consulte um advogado. O meu dinheiro é meu, o meu apartamento é meu, você não vai receber nada. Vamos ver. Ele pegou a pasta com a intimação e saiu do quarto, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Mariana ficou deitada, olhando para o teto. O coração estava acelerado, as mãos tremiam. Mas, de forma estranha, ela se sentia forte. Ela não se quebrou, não recuou, não se deixou intimidar. Pela primeira vez em muitos anos, ela estava lutando de verdade por si mesma. Uma semana se passou desde a visita de André. Ele não apareceu mais. Aparentemente estava digerindo a informação, ou se consultando com advogados, ou tramando um novo plano. Mariana tentava não pensar nele, concentrando-se no tratamento. A terapia seguia seu curso. Seu estado melhorava lentamente. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Se continuar assim, disse o oncologista, em 1 mês podemos transferir você para o tratamento ambulatorial. 1 mês. Mariana se agarrava a esse número. Mais 1 mês, e ela sairia dali. Mais 1 mês, e talvez tudo se resolvesse. Os pais vinham todos os dias. O pai ficou mais sombrio depois que Mariana contou sobre a visita de André. Se ele se atrever a gritar com você de novo, disse seu Paulo, eu quebro as pernas dele. Não me importa que ele seja seu marido. Ex-marido. Pai, não precisa. Ele não vale a pena. E você não precisa de problemas. Não me importo com problemas. Ele levantou a mão para essa minha filha, para uma filha doente. O pai engasgou, sem encontrar as palavras. Serginho. A mãe colocou a mão no ombro dele. Agora não. Mariana precisa de paz. O pai assentiu, mas Mariana viu que ele não estava calmo, apenas adiando. Eles ficaram os 3 juntos até o final da noite, conversando sobre coisas triviais, tomando o chá que a mãe trouxera na garrafa térmica. Mariana sentia o amor deles, quente, incondicional, verdadeiro. O amor que nunca havia recebido de André. Por volta das 8 da noite, a mãe se preparou para ir. Temos que ir, minha filha. Você precisa descansar. Mãe, vai dar tudo certo, disse Mariana. Eu vou conseguir. Claro que vai. Você é forte, mais forte do que você pensa. Elas se abraçaram. O pai beijou a testa da filha. Voltamos amanhã de manhã, ele disse. Se precisar de algo, ligue a qualquer hora. Os pais saíram. Mariana ficou sozinha. Estava escurecendo lá fora.
A cidade acendia as luzes. Em algum lugar distante, uma rodovia fazia barulho. Uma noite comum. Uma vida comum que continuava, apesar de tudo. Mariana estava deitada, pensando no que havia acontecido, nas palavras de André, nos olhos dele, selvagens, cheios de ódio. Como ela pôde viver 4 anos com aquele homem e não ver quem ele realmente era? Dizem que o amor é cego. Não, pensou Mariana. O amor não é cego. Cego é quem não quer ver. Ela adormeceu sem perceber. O que a acordou foi a voz da enfermeira. Mariana Nogueira, acorde. Mariana abriu os olhos. O quarto estava escuro, apenas a luz do corredor entrava pela porta entreaberta. Era quase 11 da noite. O que aconteceu? Ela perguntou, voltando a si com dificuldade. A polícia veio te ver. A polícia, à noite. Mariana gelou. O que mais poderia ter acontecido? 2 pessoas entraram no quarto. Um homem e uma mulher apaisana. Rostos sérios, oficiais. Mariana Nogueira Alcântara? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Sou o delegado Mendes, da Polícia Civil. Esta é minha colega, a investigadora Silva. Polícia Civil. Não era a polícia comum. Era algo sério. O que aconteceu? Repetiu Mariana. O delegado hesitou, trocou olhares com a colega. Mariana Nogueira, você é a esposa de André Alcântara? Sim, por enquanto. Estamos em processo de divórcio. Entendo. Mariana, lamento muito, mas eu tenho que te informar. Ele parou novamente. Mariana sentiu o coração acelerar. O quê? O que aconteceu? Hoje à noite, por volta das 9 horas, seu marido se envolveu em um acidente de carro no Rodoanel. Acidente? Ele está no hospital? Não, Mariana. Ele faleceu, morreu no local. Silêncio. Mariana olhava para o delegado e não entendia as palavras. Morreu. André morreu. Era impossível. De manhã, ele estava ali, gritando com ela, sacudindo seus ombros e agora estava morto. Como? Como isso aconteceu? Segundo dados preliminares, ele perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, colidiu com um caminhão. A perícia dirá mais, mas pelo visto, ele estava sob efeito de álcool. Mariana se lembrou do cheiro de bebida que ele exalava pela manhã. Ele bebeu desde cedo e depois dirigiu. O caminhão? O motorista está bem? O motorista do caminhão não se feriu. Ele conseguiu frear. O impacto foi no carro de passeio. Mariana assentiu. Era estranho que ela tivesse perguntado sobre o motorista do caminhão. Estranho que aquilo fosse importante. Precisamos que você faça o reconhecimento do corpo, continuou o delegado. Mas considerando o seu estado de saúde, talvez outros parentes possam fazê-lo. Ele tem a mãe. Dona Sônia? Sim, nós a contatamos. Ela está em choque, claro, mas concordou em vir amanhã. Mariana assentiu novamente. A cabeça estava vazia, como se estivesse cheia de algodão. Se você tiver alguma pergunta, o delegado começou. Não, nenhuma pergunta. Obrigada por me avisar. Os policiais se entreolharam. A investigadora deu um passo à frente. Mariana Nogueira, se precisar de ajuda psicológica. Não preciso. Obrigada, eu preciso ficar sozinha. Eles saíram. A enfermeira ficou na porta. Quer que eu ligue para alguém? Para os seus pais? Não, agora não, de manhã. Tudo bem, estarei por perto, se precisar. A porta se fechou. Mariana ficou deitada no escuro, olhando para o teto. André havia morrido. O homem que ela amou, o homem que gritou palavras terríveis em seu rosto de manhã, o homem que queria a sua morte. Ele morreu e ela estava viva. Um sentimento estranho. Não havia luto, nem alegria. Algo vazio, oco, como um eco em um quarto desocupado. Você não vai se curar do estágio 4, ele havia dito de manhã. E à noite, a vida o castigou da forma mais cruel. Ele queria a morte dela, e morreu ele mesmo. Mariana fechou os olhos. Ela não chorou. Havia desaprendido. A manhã chegou cinzenta, nublada. Chovia lá fora. Gotas escorriam pelo vidro em caminhos sinuosos. Mariana não dormiu a noite inteira, ficou de olhos abertos, pensando em pensamentos estranhos. Não na morte de André, ela mal pensou nisso, mas na sua vida, em como tudo havia acontecido,
nas escolhas que fizera, no preço que pagara. Às 7 da manhã, ela ligou para os pais. Mãe, ela disse quando a mãe atendeu. André morreu. Silêncio. Depois, um suspiro sufocado. Como? Como isso aconteceu? Acidente. Ontem à noite. A polícia veio de madrugada avisar. Meu Deus! Marianinha, você está bem? Não sei. Normal, acho. Não sinto nada. Estamos indo agora mesmo. Os pais chegaram 1 hora depois. A mãe abraçou a filha imediatamente. O pai estava parado ao lado com o rosto impassível. Conte, ele disse. Mariana contou tudo, sobre a visita da polícia, o acidente, o fato de André estar bêbado ao volante. É isso, ela concluiu. Ele se foi. O pai ficou em silêncio, depois disse lentamente. Eu não vou ser hipócrita, filha. Não sinto pena dele. Depois do que ele fez com você, não sinto pena. Serginho? A mãe olhou para o marido com reprovação. O que, Lúcia? Eu estou falando a verdade. Aquele homem gritou com a nossa filha doente, exigiu dinheiro, bateu nela, e agora eu tenho que fingir que estou de luto? Não. Mariana balançou a cabeça. Pai, eu também não sinto luto. É assustador. Meu marido morreu e eu não me importo. Não é assustador. É normal. Ele deixou de ser seu marido muito antes de morrer. Você apenas reconheceu o que já sabia há muito tempo. A mãe enxugou os olhos. O que vai acontecer agora? O funeral? Não sei. A polícia disse que contatou a mãe dele. Ela deve fazer o reconhecimento do corpo, Dona Sônia. A mãe cerrou os lábios. Ela deve estar apavorada. Provavelmente. Mariana de repente percebeu que estava totalmente indiferente ao estado da sogra. A mulher que havia manipulado o filho por anos, o colocado contra a esposa, exigido dinheiro e atenção. Agora estava sozinha. Sem filho, sem apoio. Karma, pensou Mariana. Ou apenas a vida. A primeira ligação de Dona Sônia veio naquele mesmo dia, por volta do meio-dia. Mariana olhou para a tela do telefone. Sogra. Era assim que o contato estava salvo. Ela pensou em desligar, mas mudou de ideia. Era preciso colocar um ponto final. Alô? É você? A voz de Dona Sônia estava rouca, quebrada. Você está feliz? Olá, Dona Sônia. Não me cumprimente. Você matou o meu filho. Mariana esperou em silêncio pela continuação. A culpa é sua, gritou a sogra. Você o levou à morte, com o seu divórcio, com os seus escândalos. Ele bebeu por sua causa, dirigiu por sua causa. Dona Sônia, seu filho fez uma escolha. Ele mesmo dirigiu bêbado. Eu não sou culpada. É culpada. Se você fosse uma esposa normal, se cuidasse dele como deveria, nada teria acontecido. Eu estou no hospital com câncer. Seu filho veio me visitar, gritou, exigiu dinheiro, me bateu, com testemunhas. É essa a sua ideia de esposa normal? Silêncio. Depois, um soluço. Ele não faria isso. Andrezinho não faria isso com você. Você está mentindo. Há testemunhas. Há uma denúncia na polícia. Você pode verificar. Sua cobra víbora. Você sempre quis tirá-lo de mim. Dona Sônia. Mariana tentou falar calmamente, embora estivesse fervendo por dentro. Eu não vou discutir com você. Seu filho se foi. Lamento sua perda. Mas me culpar pela morte dele é injusto e estúpido. Como você se atreve? Eu sou a mãe. Eu perdi meu único filho. E eu sou a esposa que ele traiu, que ele agrediu em um quarto de hospital, para quem ele gritou que ela ia morrer de qualquer jeito. Nós duas sofremos por causa dele, Dona Sônia. Só que a senhora não consegue ver isso. A sogra ficou em silêncio, depois disse baixinho, quase em um sussurro. Você vai ter o que merece. Você pensa que é tão simples? O apartamento, o dinheiro? Você pensa que é tudo seu? Eu tenho direitos. Eu sou a mãe. Eu sou a herdeira. Consulte um advogado, respondeu Mariana. E não me ligue mais. Ela desligou e desligou o celular. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Mesmo agora, com o filho morto, Dona Sônia estava pensando em dinheiro, no apartamento, na herança. A maçã não cai longe da árvore. O funeral aconteceu 3 dias depois. Mariana não foi, os médicos não permitiram e ela também não fazia questão. Qual era o sentido?
se despedir de um homem que ela havia perdido há muito tempo, fingir um luto que não sentia. Os pais também não foram, em solidariedade à filha. Não temos o que fazer lá, disse o pai. Que a mãe dele o enterre, é o filho dela. Thaís contou depois o que aconteceu. Poucas pessoas presentes, a mãe dele, alguns vizinhos, alguém do trabalho. O caixão estava fechado. Não havia o que mostrar, o impacto foi forte. Dona Sônia chorou, gritou que a culpa era de Mariana. Todos fingiram não ouvir. Entendi. Mari, como você está? De verdade, como você está? Estranha, vazia, como se não estivesse acontecendo comigo. Deve ser o choque, vai passar. Talvez. Após o funeral, Dona Sônia se mobilizou. Ela contratou um advogado. Mariana soube disso por doutora Renata. Ela entrou com uma ação para ser reconhecida como herdeira dos bens do filho, informou a advogada, e está reivindicando o seu apartamento. Com base em quê? Alega que o apartamento foi comprado durante o casamento com dinheiro conjunto, que o filho dela investiu em reformas e manutenção. Isso é mentira. O apartamento foi doado pelos meus pais antes do casamento. Há documentos. Eu sei, e o juiz verá isso, mas ela pode arrastar o processo por meses. Deixe-a tentar. Mariana sentia um cansaço, não físico, mas da alma. Até quando? Até quando teria que lutar, provar, se defender? Ela estava doente, mal conseguia se manter de pé, e aquela mulher queria tirar o último que lhe restava, mas Mariana não ia desistir. Havia passado por muita coisa para se entregar agora. Os trâmites judiciais começaram 2 semanas depois. Naquela época, Mariana estava melhor. A terapia estava dando resultados. Os médicos falavam cautelosamente em progresso, em esperança. Mariana perdeu a primeira audiência. Ainda estava internada. Doutora Renata a representou e voltou com boas notícias. O juiz viu imediatamente que as reivindicações não têm fundamento. O apartamento é sua propriedade anterior ao casamento. Isso está comprovado por documentos. Dona Sônia não conseguiu apresentar nenhuma prova de que o filho dela investiu dinheiro. E agora? Agora ela vai recorrer, mas é uma formalidade. Em alguns meses, o caso será encerrado a seu favor. E o dinheiro, minhas economias, também é seu. Ela tentou provar que eram bens comuns, mas todo o dinheiro veio da sua conta de trabalho. André não tinha acesso, pelo menos aqui à justiça. Há mais uma coisa, continuou a advogada. Dona Sônia está pedindo indenização por danos morais. Alega que você levou o filho dela à morte. Isso é um absurdo? Claro que é. O tribunal vai rejeitar, mas eu quero que você esteja preparada. Ela vai dizer coisas horríveis sobre você publicamente. Pode falar, eu não me importo. E era verdade. Mariana realmente não se importava com o que Dona Sônia pensava ou dizia. Aquela mulher havia perdido um filho e, em vez de lamentar, gastava tempo em tribunais e acusações. Isso dizia mais sobre ela do que quaisquer palavras. A segunda audiência aconteceu 1 mês depois. Naquela época, Mariana havia sido transferida para o tratamento ambulatorial. Ela estava em casa e ia ao hospital apenas para os procedimentos. Desta vez, ela compareceu ao tribunal. Queria olhar nos olhos da sogra. Dona Sônia estava na sala, envelhecida, abatida. Quando Mariana entrou, ela levantou a cabeça e encarou a nora com ódio. A assassina apareceu, ela sibilou. Dona Sônia, peço que se abstenha de insultos, advertiu o juiz. Não é insulto, é a verdade. Ela matou o meu filho. Seu filho morreu em um acidente de trânsito, disse o juiz friamente, do qual ele mesmo foi o responsável. Mariana Nogueira não tem nada a ver com isso. Ela o levou à loucura com os escândalos, com o divórcio. Dona Sônia, temos os autos do processo. A denúncia de Mariana Nogueira por agressão. O depoimento de testemunhas. Seu filho entrou no hospital alcoolizado, agrediu a esposa gravemente doente e foi retirado pelos seguranças. Isso aconteceu no mesmo dia em que ele morreu. Se alguém é culpado pela morte dele, é só ele mesmo. Dona Sônia abriu a boca para protestar, mas seu advogado, um homem de meia idade e cansado, pôs a mão no ombro dela. Excelência, minha cliente está passando por uma perda difícil. Peço compreensão. Eu entendo, mas emoções não substituem provas. Agora, vamos ao mérito do caso.
Mariana Nogueira, a senhora confirma que o apartamento foi doado a você por seus pais antes do casamento? Confirmo. Aqui está a escritura de doação, autenticada em cartório. O juiz examinou os documentos. Tudo em ordem. Dona Sônia, a senhora tem documentos que comprovem que seu filho contribuiu para a aquisição ou melhoria deste imóvel. Ele morou lá por 4 anos. Isso não é base para o reconhecimento do direito de propriedade. Há documentos? Dona Sônia ficou em silêncio. Seu advogado encolheu os ombros. Não há documentos, Excelência. Nesse caso, a reivindicação de reconhecimento do direito de propriedade sobre o apartamento é negada. Mas isso é injusto. Dona Sônia explodiu. Meu filho deu 4 anos da vida dele para essa mulher. Ele cuidou dela, trabalhou por ela. Mariana não aguentou. Cuidou? Ela perguntou, levantando-se. Seu filho gastava o meu dinheiro com seus caprichos, com celulares, TVs, spas. Enquanto eu trabalhava, ele levava presentes para a senhora. E quando eu adoeci, ele exigiu que eu lhe desse minhas economias para as suas férias enquanto eu estava morrendo no hospital. Mentira! Eu tenho extratos bancários, cada transferência, cada compra. Seu filho não ganhou 1 centavo do que a senhora está tentando tirar agora. Dona Sônia ficou pálida. Você está difamando ele. Andrezinho era um bom rapaz. André era um homem adulto que nunca cresceu, porque a senhora não permitiu. A senhora o manteve preso a si, controlou cada passo. E quando ele tentou viver a própria vida, a senhora ligava no meio da noite reclamando da pressão. Eu sou a mãe. A senhora foi uma âncora para ele, e ele se afogou. Um silêncio pairou na sala. O juiz bateu o martelo. Basta. Mariana Nogueira, sente-se. Dona Sônia, peço que se acalme. O tribunal proferirá a decisão. A decisão foi a favor de Mariana. O apartamento permaneceu com ela, as economias também. O pedido de indenização por danos morais foi negado por falta de base. Dona Sônia saiu correndo da sala do tribunal, sem olhar para Mariana. Seu advogado encolheu os ombros, dizendo que a lei era a lei. Parabéns, disse doutora Renata. O caso está encerrado. Ela vai recorrer? Pode tentar, mas é inútil. A decisão é unânime. Mariana assentiu. Ela deveria sentir alívio, alegria, mas sentia apenas cansaço. Obrigada, ela disse à advogada. Por tudo. É o meu trabalho, mas, honestamente, estou feliz por ter ajudado você. Você mereceu justiça. Elas apertaram as mãos e Mariana saiu para a rua. Era um dia quente de primavera. O sol brilhava, os pássaros cantavam, as pessoas se apressavam em seus afazeres. A vida comum. A vida que continuava. Mariana estava parada, nos degraus do tribunal, olhando para a cidade. A cidade dela, a vida dela. Ela havia sobrevivido, apesar de tudo. 3 meses se passaram. Mariana estava sentada no consultório do oncologista, esperando os resultados de mais um exame. Suas mãos não tremiam. Ela havia aprendido a lidar com o medo, ou talvez estivesse apenas cansada de ter medo. O médico entrou no consultório com uma pasta nas mãos, rosto impassível, como sempre. Mariana Nogueira, ele começou. Eu tenho notícias. Pode falar? Os resultados do exame mostram... Ele fez uma pausa e o coração de Mariana se apertou. Mostram remissão completa. Não há tumor, não há metástase, os indicadores estão normais. Mariana demorou a entender. Quer dizer que estou curada? Eu não usaria essa palavra. A oncologia é traiçoeira. Você precisará ser monitorada por muitos anos. Mas no momento, sim, você está em remissão. Você venceu. Mariana olhava para o médico e não conseguia acreditar. Venceu. Ela havia vencido. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Agradeça a si mesma. Você lutou, não desistiu. Isso é o principal. Ela saiu do consultório com as pernas bambas, pegou o celular e discou o número da mãe. Mãe, sua voz tremeu. Remissão, eu estou em remissão. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um soluço. Minha filha. Meu Deus, Paulo, venha cá. Mariana ouvia a mãe chorando, o pai pegando o telefone, sua voz embargada. Filha, estamos indo. Estamos chegando agora. Eu vou sozinha, pai. Eu já estou curada. Não importa, estamos indo, espere.
Mariana guardou o celular e saiu. Era julho, calor, a cidade estava afogada em verde. Ela estava parada nos degraus da clínica e sorriu. Pela primeira vez em muitos meses, ela sorriu de verdade. Ela havia vencido. 6 meses depois, a vida de Mariana mudou completamente. Ela voltou ao trabalho. Primeiro meio período, depois integral. Os colegas a receberam com flores e espumante. Thaís chorou, abraçando a amiga. Mari, a gente ficou tão preocupado, estamos tão felizes que você voltou. A chefia lhe ofereceu o cargo anterior, mas Mariana recusou. Quero algo mais tranquilo, ela explicou. Sem correria e noites sem dormir. A vida é muito curta. Deram-lhe um cargo de consultora, calmo, sem estresse, com horário flexível. O salário era menor, mas Mariana não se importava. Dinheiro ela ganharia. O importante era viver. Ela vendeu o apartamento. Havia muitas lembranças ruins. 4 anos com André, as coisas dele, o cheiro dele, tudo precisava ficar no passado. Com o dinheiro da venda, comprou outro apartamento, claro, espaçoso, num bairro bom, com uma varanda que dava para o parque. Todas as manhãs, ela tomava café naquela varanda e via o sol nascer sobre as árvores. Os pais a visitavam frequentemente, ajudavam na reforma, traziam os quitutes da mãe, apenas sentavam-se ao lado. O pai, sempre reservado, agora não hesitava em abraçar a filha. Eu tenho tanto orgulho de você, ele dizia. Você é forte, mais forte do que todos nós. É graças a vocês, pai. Vocês estavam lá. Sempre estaremos, aconteça o que acontecer. Mariana tentava não pensar em Dona Sônia. Sabia apenas que ela havia vendido o apartamento de André e se mudado para algum lugar no interior, para perto de parentes distantes, provavelmente para passar o resto da vida. Mariana não sentia raiva nem pena dela, apenas indiferença. Aquela mulher era parte do passado, um passado que Mariana havia deixado para trás. Certa noite, cerca de 1 ano depois de todos os acontecimentos, Mariana estava sentada na varanda, observando o pôr do sol. O céu estava pintado de tons alaranjados e rosados, tão lindo que tirava o fôlego. Ela se lembrou de quando era criança e via o pôr do sol com a mãe. Cada pôr do sol é único, a mãe dizia. Na época, Mariana não entendia por que isso era importante. Agora entendia. Cada dia é único, cada momento, cada suspiro. Ela quase perdeu tudo. A doença, o casamento fracassado, a traição. Tudo isso poderia tê-la destruído, poderia tê-la matado, mas ela sobreviveu. Não graças a, mas apesar da doença, apesar de André, apesar de tudo. A vida o castigou, pensou Mariana. Não ela, mas a vida. Ele queria a morte dela e morreu ele mesmo. De manhã, gritou com ela no hospital e à noite se espatifou na rodovia. Justiça, karma ou apenas coincidência. Mariana não sabia e não queria saber. Não importava. O que importava era que ela estava viva, que o sol se punha no horizonte, que os pássaros cantavam no parque, que amanhã seria um novo dia. Ela pegou o telefone e ligou para Thaís. Thaís, oi, escuta, vamos tomar um café amanhã? Sair, bater um papo como antes. Mari, claro, com o maior prazer. Ótimo, então até amanhã. Mariana desligou o telefone e sorriu. A vida continuava. A vida dela, nova, limpa, livre, e isso era melhor do que qualquer vingança. Epílogo. 2 anos se passaram. Mariana estava parada na beira do mar, olhando para as ondas. O vento quente bagunçava seus cabelos, que haviam voltado a crescer, castanhos e cheios. Não havia vestígios da doença, apenas uma pequena cicatriz no braço, onde antes estava o soro. Ao seu lado estava um homem alto, loiro, com olhos cinzentos gentis. O nome dele era Dr. Lucas, e ele trabalhava como médico na mesma clínica onde Mariana havia se tratado. Eles se conheceram por acaso, em um dos exames de rotina. Conversaram, trocaram telefones. Dr. Lucas não era nada parecido com André. Ele não gritava, não exigia, não manipulava. Ele apenas estava ali, calmo, confiável, de verdade. No que você está pensando? Ele perguntou, pegando sua mão. Em como a vida é estranha.
2 anos atrás eu estava no hospital, achando que ia morrer. E agora estou aqui com você, olhando para o mar. A vida sabe surpreender. Sim, às vezes cruelmente, às vezes de forma maravilhosa. Dr. Lucas a abraçou pelos ombros. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele disse. Você passou pelo inferno e saiu vencedora. Eu apenas não desisti. Não é força, é teimosia. É a mesma coisa. Eles ficaram em silêncio, olhando para o pôr do sol. O sol descia lentamente no mar, colorindo o céu com cores incríveis. Mariana se lembrou daquele dia, do dia terrível em que André gritou com ela no hospital. Suas palavras cheias de ódio, seus olhos sem um pingo de amor. Você não vai se curar do estágio 4, ele gritou. Ele estava errado em tudo. Ela se curou, ela venceu, ela estava viva e ele não. Mariana não sentia triunfo, não sentia satisfação, apenas uma tranquila gratidão ao destino, aos médicos, aos pais, a todos que estiveram ao seu lado nas horas mais escuras. Vamos para casa? Perguntou o Dr. Lucas. Sim, vamos. Eles se viraram e caminharam pela praia. De mãos dadas, ombro a ombro. À frente estava a estrada. O carro, a cidade. À frente estava a vida deles. Muitos anos depois, quando perguntavam a Mariana sobre aquele período, ela respondia a mesma coisa. A vida o castigou. Eu não precisei fazer nada. Eu apenas sobrevivi. E essa foi a melhor vingança. E então ela acrescentava, mas a questão não é a vingança. A questão é viver. Viver de verdade, valorizar cada dia. Amar quem está por perto. Não desperdiçar tempo com quem não merece. E ela sorria aquele mesmo sorriso que havia perdido e recuperado a um custo incrível. O sorriso de uma pessoa que conhece o preço da vida. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.